E aí, pessoal, sejam todos muitíssimos welcome to a brand new video today. Bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. E no vídeo de hoje, vamos falar sobre o filme Os Pecadores. Aliás, perdão, o filme Pecadores, tá? O filme Pecadores, Sinners, também em inglês, tá? É um filme de 2025, pessoal, de vampiros, muito bom, inclusive. Então a gente vai falar sobre esse filme aí, uma análisezinha para vocês, tá, pessoal? Você já assistiu esse filme, meus amigos? Esse filme de lançamento? Se você já assistiu, put in the comments below, coloque nos comentários embaixo o que você achou do filme. Se você gostou, se você recomenda ele para as pessoas. Na sua opinião, o que deveria melhorar num filme que poderia ter melhorado. Se você assistiu ou não gostou, coloque nos comentários também o que você achou. Se você não assistiu, fica com a gente até o final do vídeo, que a gente vai abranger todos os pontos do filme. E acho que depois de assistir isso aqui, você vai ter uma opinião formada se vale a pena ou não vale assistir o filme, tá, gente? Então, pessoal, Pecadores, ele é um filme com direção por Ryan Coogler. O filme foi distribuído pela Warner Bros, tá, gente? E é um filme orçado em uma média ali de 90 a 100 milhões de dólares e uma receita estimada até o momento de 357 milhões de doletas, tá? Que são números muito bons aí pro filme na pegada dele, tá? Então, Pecadores, pessoal, ele é um filme de terror norte-americano, lançado em 25, escrito e produzido pelo Ryan Coogler, e é ambientado em 1932, na região delta do Mississippi. O longa ele é estreado pelo Michael Jordan, que faz dois papéis, interpretando o irmão gêmeo que retorna à cidade natal para recomeçar a vida, mas acaba sendo confrontado por uma força meio que sobrenaturais. E o elenco também conta com Hailey Steinfeld, o Miles Keaton, o Jacob O'Connell, Winnie Mosaku e o Jaime Lawson, Osmar Miller e o Delroy Lindo. Um elencozinho bem bacaninha. Até sejamos francos, né, rapaziada? Então, gente, antes de começar todas as análises aqui necessárias, cabíveis, tem umas coisinhas importantes que eu queria estar dando um avisozinho pra vocês e também deixar um recadinho, uma mensagenzinha aí, que eu sempre deixei nos vídeos pra vocês aí, tá, gente? Então vamos lá, pessoal. Esse filme aqui, Pecadores, a gente não vai estar fazendo aqui a amostragem do filme pra vocês, tá? A gente não vai mostrar nenhum conteúdo visual pra vocês aqui acerca do filme, tá, gente? O que nós vamos fazer é uma análise crítica, uma análise sobre o que a gente tem, sobre as informações do filme, informações de elenco, informação de roteiro, informação de produção. A gente vai fazer apenas uma análise crítica em relação a tudo isso, tá? Se você quer assistir ao filme, procure as distribuidoras, tá? Procure os aplicativos de streaming que fazem aí a distribuição desse filme, tá, pessoal? Então, se você quer assistir ao filme Pecadores, você pode estar acessando aí pelo aplicativo da Amazon Prime ou da Google Play Filmes ou a Max HBO. Você pode estar fazendo assinatura e através da assinatura você vai estar conseguindo assistir ao filme com tranquilidade. Ok, pessoal? Eu vou dar um recadinho para vocês também, reforçando isso, e depois desse recado vamos partir para a análise, ok, pessoal? Bom, meus amigos, não sei se já é de conhecimento de muitos, mas este canal ele não exibe a obra cinematográfica completa. Neste caso, se você estiver buscando assistir o filme completo, eu recomendo que você procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, tá, pessoal? Evitem pirataria, pirataria é crime, mas eu não tô aqui para te segurar. Se você quiser piratear, fica à vontade, a vida é sua, a consciência é tua. Eu mesmo faço coisas relacionadas, mas eu não é um assunto assim entrar em pauta no momento. Porém, as diretrizes do YouTube não permitem que eu poste o conteúdo para vocês, mas aqui na análise você vai sair com um entendimento legal sobre o assunto. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e agora eu vou deixar vocês com a análisezinha
do vídeo, beleza, pessoal? Muito obrigado e aproveite.
Então, galera, voltamos aqui. O Coogler, ele começou a desenvolver o projeto através da produtora dele, que é a Proximity Media, em janeiro de 2024, quando o Jordan foi escalado. Então, a Warner Bros. Pictures acabou adquirindo os direitos de distribuição no mês seguinte. Então, após uma disputa entre alguns estúdios e as demais escalações aconteceram em abril. As filmagens principais do filme, pessoal, ocorreram entre abril e julho de 2024. Então, o filme Pecadores teve a estreia dele em 3 de abril de 2025 e foi lançado nos cinemas do Brasil e de Portugal em 17 de abril pela Warner Bros. Pictures. O filme acabou recebendo algumas críticas majoritariamente positivas, com alguns elogios acerca das atuações e também acerca da direção de Coogler e a trilha sonora composta por Ludwig Göransson, que até o momento arrecadou mais de 80 milhões de dólares mundialmente. Na verdade, a gente já viu que esse número já passou dos 300 milhões de dólares, né, pessoal? A questão da arrecadação do filme. Que inclusive o filme foi muito bom, né, gente? Pô, para um orçamento ali de mais ou menos 90 milhões, tem um arrecadamento aí de mais de 300 milhões, pô, é uma parada muito bacana, velho. É uma parada muito bacana. E outra coisa interessante também é acerca da trilha sonora, né, pessoal? O Ludwig, que faz a trilha sonora do filme, é um cara que ele faz as trilhas de muitos filmes bons, cara. Inclusive, tem muitos filmes, pô, que são incríveis as trilhas sonoras desse cara, gente, de verdade. Eu fiquei impressionado com a trilha sonora de Tenet, por exemplo, que é uma trilha que me pega bastante. Muito bom. E que realmente te prende ali durante todo o decorrer do filme. E agora ele fez a trilha sonora de Pecadores também, que é muito interessante, cara, ver que grandes nomes aí do áudio e do visual estão fazendo parte aí dos projetos mais recentes aí do cinema. Muito interessante. Então a gente tem o enredo do filme, pessoal. Vamos dar aqui agora um pincelado sobre o enredo com calma, sem pressa, devagarzinho a gente chega lá.
Então o enredo começa da seguinte forma: em 1932, que o filme se passa em 1932, como já havíamos aprendido antes, os irmãos gêmeos idênticos e veteranos da Primeira Guerra Mundial, Smook e Stack, acabam retornando ao delta de Mississippi após alguns anos trabalhando para a máfia de Chicago. Com dinheiro roubado de alguns gangsters, eles compram uma serraria de Hogwood, que é um fazendeiro meio racista, com o objetivo de abrir um checkpoint, que é um bar com música ao vivo, voltado para a comunidade negra local. Então, o primo deles, o Semi, que é um guitarrista aspirante, se junta no projeto, apesar da oposição de seu pai, que é o pastor Jabdiah, que alerta que o blues é uma música com ligações sobrenaturais, malignas. É uma coisa clássica de pai, né? Falar que tudo tem ligação sobrenatural. Guarde um minutinho, pessoal, que eu vou tomar uma água, viu? Muito importante, inclusive, tomem água, tá, gente? Se você aí tá assistindo esse vídeo, tá aqui e não tomou água, cara, não faz isso. Vai lá, pausa o vídeo aí, e vai lá na sua cozinha, pega aquela água, dá um belo gole de água, aí que se hidratar é muito importante. Então vamos nos manter hidratados, viu, pessoal? Cara, a água tem um gosto muito bom, velho. Quer dizer, não tem gosto de nada, mas quando você tem sede, não tem coisa melhor do que água. Até quando não tem sede também, não tem nada melhor que água. Mas, enfim, pessoal, vamos recapitular novamente aqui a nossa análise. Os gêmeos, eles acabam recrutando outros colaboradores, que dentre eles está o pianista Delta Slim e a cantora Pearline, que logo se apaixona por Sammy, sendo correspondida nesse amor. Ah, olha só que bonitinho, cara. A ex-esposa de Smoke, Annie, como cozinheira, e os comerciantes chineses Grace e Bob como fornecedores. E também o lavrador Cornbridge como segurança. Então, enquanto isso, o Stack reencontra sua ex-namorada Mary
que se passa por branca e guarda mágoas por ele ter abandonado ao partir para Chicago. Então Smoke e Annie discutem sobre as crenças dela no ocultismo, e a Annie insiste que seus rituais protegem os seus irmãos, mas o Smoke confronta ela, lembrando que mesmo assim a filha deles desfaleceu ainda bebê. Pegou no ponto aí, cara. Então, em outro ponto da região, o vampiro irlandês, sendo este Remick, foge de alguns caçadores, Choctaw, e transforma violentamente um casal local de membros da Ku Klux Klan em vampiros, dando-lhes um mega de um chupadão cabuloso. É assim que se transforma vampiro, né, gente? Não tem culpa. Na noite da inauguração do bar, pessoal, a música de Sammy se mostra uma música transcendental, né, pessoal? Então, cara, pô, ele fez um belo trabalho, invocando sem querer espíritos do passado e do futuro. Sem querer, o cara fez uma macumba lá que invocou todo mundo. Negros e chineses que se unem à multidão hipnotizada, oferecendo dinheiro e música em troca de entrada. Desconfiados disso, os irmãos eles hesitam um pouco e os vampiros acabam indo embora, né? Pensando na necessidade de lucro do bar, pô, sem dinheiro o negócio não vai pra frente, né? Então ele quer ou não, ele precisa de lucro. A Mari se encontra com o Hemk do lado de fora do bar, mas ela acaba sendo transformada. Não tem como, cara. Todo mundo tá se transformando. Então ela retorna pro bar, acaba seduzindo o Stack e dá uma mordelice nele. O Smoke, ele tenta passar o rato nela com um tiro, mas ela não é afetada por balas comuns e mete o pé, ela foge. Logo depois, o Conrad também é atacado por Remick e se transforma. Todo mundo tá sendo transformado nessa bosta aqui, cara. Todo mundo tá sendo transformado no vírus, que doideira. Enquanto isso, o público começa a deixar o bar, né? Capar o gato embora. E os vampiros começam a dançar do lado de fora ao som de uma música celta antes de atacar toda a rapaziada que estão saindo do bar, transformando vários deles, incluindo
o Bo. O Stark desperta, pessoal, como um vampiroide, mas a Anne consegue afastar ele usando um suco de alho em conserva. Ela explica para os sobreviventes que os vampiros só podem ser mortos com luz do sol, com prata ou com estacas de madeira, o que não conseguem encontrar em lugar sem. Aliás, os vampiros, eles não conseguem entrar em algum lugar sem ser convidado. Então eles só entram a partir do momento que eles são convidados. Então agora, à frente de uma horda de vampiros, ainda barrado do bar, o Rennick propõe um acordo, né? Ele acaba elogiando o talento sobrenatural de Semi e diz que o vampirismo oferece imortalidade. Olha só, uma proposta bacana, né? Mortalidade, liberdade e também uma fuga do racismo. O plano dele é usar os dons da Semi para convocar os espíritos da sua antiga comunidade. Ele também alerta que Hogwood, que é o verdadeiro líder da clã local, planeja atacar o bar ao amanhecer. Então, os sobreviventes recusam a proposta e Remick e Bo ameaçam a Grace, colocando em risco a filha dela. Pô, covardia. Em um ato desesperado, a Grace desafia e acaba convidando os vampiros a entrarem. Pô, cara, que vacilo. Na batalha que se segue em seguida, a Grace, a Anne e a Delta Slim acabam sendo desfalecidos, pessoal. A Mai, devastada pela morte de Anne, foge do local e mete o pé, porque ela não é nem besta, né, rapaziada? O Smoke, a Simi e a Pearline tentam escapar, mas eles acabam sendo emboscados por Hemmick e por Stark. E o Smoke e o Stark se enfrentam numa luta completamente brutal e sanguinária, né, rapaziada? Enquanto isso, a Simi e a Pearline encaram o Remick. A Pearline, ela é mordida e implora para que a Simi fuja,
E no confronto final, às margens de um lago, a Sammy quebra o violão dela na cabeça de Remick antes do Smoke aparecer pra passar o rado da linguiça nele com uma estaca. Então, quando o sol nasce, a horda de vampiros é incinerada completamente. O Smoke, já mortalmente ferido, parte para enfrentar Hogwood e os membros do clã, conseguindo passar o rato em todos eles. Mas ele acaba sucumbindo aos ferimentos, não resiste aos ferimentos e bate as cacholetas. Antes dele falecer, ele tem uma visão do pós-vida, né, pessoal? Onde ele acaba reencontrando a Anne e a filha deles, a Semi, abalada e com luto, volta para a igreja do pai, Jabediah, suplica para que ele abandone a música e busque a salvação, mas a Semi se recusa e parte com seu violão e vai-se embora capando o gato novamente, porque ela não é nem besta, né, rapaziada? 60 anos depois, o Stack e a Mary visitam o idoso Sammy, agora um renomado músico de blues em Chicago. Stack revela, pessoal, que o Smoke poupou ele naquele bar, naquela noite, com a condição de que Sammy tivesse uma vida em paz. Então o casal oferece a Sammy a chance de se tornar imortal, mas ela recusa, porque ela não é besta. O Stack pede que Sammy toque música para eles ouvirem, poder se deleitarem numa musiquinha. Ele aceita e toca a música para eles. Então, ao final, a Sammy diz que, embora aquela noite ainda assombre ele, até o pôr do sol foi o melhor dia de sua vida. O Stack acaba concordando, dizendo que foi a última vez que ele viu o Smoke e a última vez que o sol e a única vez que ele se sentiu verdadeiramente livre. E a história termina com o jovem Sammy tocando This Little Light of Mine. Uma musiquinha muito bacana. Então, pessoal, isso aí é o que a gente tem acerca do enredo do filme, tá? Um enredo do filmezinho bem bacaninha aí pra vocês. E agora a gente vai partir para uma análisezinha massa, bem massa, aqui, crítica, sobre Os Pecadores, Sinners 2025.
Então, Ryan Coogler transforma, né, pessoal, o terror em ferramenta de crítica social, ambientando os pecadores no sul dos Estados Unidos, de 32, com o KKK como vampiros. Ele traz uma metáfora bastante poderosa, né, que é os reais predadores da sociedade daquele espaço são os pecadores e não os mitológicos. Então, as melhores filmagens têm uma mirada política, né. Essa narrativa ela ressoa hoje fazendo algumas histórias de racismo estrutural por meio do gênero de suspense, terror, similar ao que eles fizeram com o filme A Colheita Maldita. Então, o Michael Jordan também é uma dupla jornada. O Jordan interpreta 2 irmãos, que é o Smoke e Stack, no arco de redenção, né, saboroso e amaldiçoado, e a dualidade também deles reflete a sociedade e a identidade negra no Delta, né, pessoal, que é um sonho e trauma, e luz e sombra. E o filme ele utiliza também esse artifício para criar um drama existencial, com a interpretação de Jordan recebendo alguns destaques por sua autenticidade e a presença que ele tem de palco. Então a gente tem Blues, que é o protagonista cultural e sobrenatural no filme. A trilha sonora é tipo, não tá lá pra preencher espaço, né, ela é a alma do filme, que, pô, né, faz sentido. O blues ele surge como um catalisador emocional e espiritual, né, então o blues ele era considerado uma música do tinhoso, né, então, abarcar todo esse canal, o sexo físico e também um profundo. O blues, ele invoca forças ancestrais, conecta personagens e acaba empoderando a comunidade frente a todo aquele terror. Então, o filme, pessoal, ele foi filmado completamente em IMAX e é bem ambientado nos anos 30, né. Pecadores é uma experiência sensorial, né, pessoal, porque a gente tem uma uma camada de cores nesse filme mais puxada para o sépia, da era do Jim Crow, e contrastes também com o clima sombrio e alguns confrontos noturnos. E aí a direção de fotografia por Alton Durald Arcapau e a produção por Hannah Beachler constrói também um universo que se sente um tanto ancestral, ritualístico e real, né, pessoal, durante todo o recorrer desse filme aí, que é muito bacana. Então a gente tem vampirismo como metáfora política, né, ele transforma o Kikiki em vampiros. E tipo, não é apenas uma coisa, estilística, né, é um golpe completamente temático, né, que representa algumas ideologias de supremacias, como doenças parasitares, e também Remick, que é o vampiro líder, ele oferece a imortalidade, só que ele exige servidão, ou seja, você vai se beneficiar de uma coisa, porém você vai ter que servi-lo. E aí, uma imortalidade para servir outro imortal, significa que você vai estar sim em dívida eternamente. E vale a pena? Não se sabe, cara, é uma coisa que você vai ter que decidir. Então essa é uma metáfora potente, né, sobre a barganha moral diante do ódio. Claro, tudo vai depender se você vai decidir se vale a pena ou não, tudo vai depender da sua motivação. Se você for pelo ódio, talvez valha a pena, mas é uma coisa que você pode se arrepender depois. Se você for apenas pela sua ambição, aí, né, talvez valha a pena, talvez não tenha arrependimento, mas é uma coisa que vai ser julgado por você e é isso que o filme faz, né, o roteiro faz, ele coloca essa ideia na nossa cabeça. Ele faz a gente refletir e pensar mais como protagonista. Não necessariamente sermos protagonistas, mas sim nos colocarmos no lugar daqueles que vivem a trama.
Então a gente tem algumas ameaças reais também, questão de resistência coletiva, que a comunidade ela não consegue reagir sozinha, né, pessoal. Então a colagem do personagem, como Sammy, Delta Slim, Pearline e Grace, acabam construindo um ativo coletivo contra o terror, onde todos eles atuam juntos em união, né. Então tem heroísmo no filme, como também na música, na união e na resistência cultural. Então, tipo, o filme não é só tiro, né. Isso faz o terror de Pecadores ser um terror mais profundo do que simples sustos, né. Ele é um filme que ele traz muito de uma visão, eh, uma visão que a gente vive na sociedade, uma coisa mais social, né. Tipo assim, é um filme legal, pô, um filme legal, muito legal, o gênero interessante. O desenvolvimento de roteiro, de personagens, é muito interessante, só que a crítica que ele faz que no fim tem muito disso dos filmes aí do cinema, que eles fazem uma crítica relacionada a alguma coisa, a crítica que ele faz é bem pertinente e faz bastante sentido. Então, pessoal, como veredito final, Pecadores é um filme de terror, né, e tipo assim, a gente precisa ter coragem pra combinar terror, música, história e política, né, precisa ser muito corajoso pra fazer isso. E o cara fez, né, pessoal, o Ryan Coogler, ele fez e o cara conseguiu entregar pra gente uma obra completamente visceral, urgente também no assuntos a qual ela abrange e ancestral, né, pessoal. E o Michael Jordan também, ele dá alma nessa história dupla de dor e poder, que é muito bacana ver o empenho dos personagens durante todo o decorrer da trama, né. Então, pessoal, a minha nota pra esse filme, de 0 a 10, eu vou dar aí um 9, porque o filme é bom, ele merece essa nota, tá. Esse aqui é um filme pra você ver, pra você assistir ele completamente, tá. Não precisa ter pressa, pessoal. É um filme que tem um visual muito rico, é um filme emocionalmente profundo e também ele é culturalmente relevante para os dias atuais. Então, esse aqui é um filme que vai te fazer pensar bastante, vai te fazer refletir. Claro, se você for uma pessoa que usa os neurônios para pensar, sabe, refletir sobre questão da mensagem que ele tenta passar, não apenas assistir. Mas se você quiser só assistir também, vale muito a pena, cara, você não vai se arrepender. Mas se você quiser saber da mensagem que ele tenta passar, você pode assistir também, que também vai valer muito a pena, tá. Então o filme é bom, tá, 9 de 10 é a minha nota para esse filmezinho aí, viu. Então pessoal, você já assistiu esse filme? Se você assistiu, coloca nos comentários. Se você assistiu o vídeo até aqui, coloca nos comentários também o que você achou do conteúdo. Não se esquece de se inscrever no canal, porque o teu apoio é muito importante aqui para o nosso crescimento. Não se esquece também de deixar o like, porque o seu apoio, volta a repetir, é muito importante para o nosso crescimento. Tá, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e meus amigos, a gente se vê aí nos próximos vídeos aqui do canal, viu? Muito obrigado a todo mundo, meus amigos, e até a próxima. Falou e beijos. Fui!